Fala pessoal, estamos de volta mais uma vez com o tópico Apache Iceberg. Nesse vídeo vamos falar de branching and tagging e agora a gente vai ver um dos recursos mais interessantes do meu ponto de vista no mundo de dados. Então, esse assunto ele já implica que o engenheiro de dados já deva saber usar Git, já entenda um pouco do padrão de desenvolvimento Future Branching, né, que a gente vai usar aqui, um exemplo, tá? E também é importante você ficar bem antenado aí, que esse assunto é legal, é top. Aqui, como sempre, eu deixei um embasamento teórico diretamente da documentação, tá? Eu peguei uma parte da documentação do próprio site do Apache Iceberg e outra parte eu peguei aqui do tabular, tá? Então, tudo muito bem referenciado. Se vocês quiserem aí se aprofundar um pouco mais no assunto, entrar no detalhe, eu já deixei boa parte desse tópico mastigado aqui nesse notebook. Eu trouxe algum material de apoio que a gente vai consultar aqui, tá bom? Ok, eu vou carregar aqui meus dados, a minha seção do Spark e os meus dados, meus recursos, tá? Se você acompanhou o último vídeo, os dados que a gente que estão aqui já a gente criou no vídeo anterior, tá? Então aqui a gente usou no vídeo anterior esse cara e esse cara. Essas duas amostras de dados já foram usadas. Então a gente vai usar nesse vídeo essas duas amostras, tá? Vamos carregar aqui o nosso catálogo. Carregar o nosso catálogo. Vou exibir aqui a nossa tabelinha que criamos, a tabelinha de vendas, ok? E vamos dar um select nela para ver os dados. Deixa ele só exibir aqui. Belezinha, pessoal. Então temos aqui o nosso dado. Eu vou dar um count aqui para a gente ver quantas linhas tem nessa versão de tabela. Ok, tem 9 linhas. Então aqui é muito importante. Vou voltar aqui. Então aqui é muito importante, né, a gente dar um breve resumo. Então aqui o recurso de branch ele permite que você desenvolva, né, ali o seu ETL de dados, preste a manutenção, faça uma evolução de esquema, uma evolução de partição, em uma branch de desenvolvimento separada da branch principal. Isso aqui a gente, na prática, isola uma, entre aspas, uma cópia da tabela, faz a nossa modificação, valida, vê se está tudo certo. Se tiver tudo certo, você pode rodar um software para validar a integridade dos dados, fazer os seus testes. E estando isso de acordo com a sua política de dados, você faz um merge com a branch principal, ok? Basicamente é isso. E aqui tem uma breve descrição desse padrão de desenvolvimento. Write, Audit, Publish. Então a gente vê isso aí que é muito parecido com CI/CD aí da galera de desenvolvimento de software. Então, como a gente pode observar, engenharia de dados e engenharia de software estão cada vez mais próximas, ok? Agora, a nível de dados, eu achei muito interessante. Antigamente, a gente tinha aí muito CI/CD, mais claro, mais comum de se ver nos ambientes e a galera da comunidade comentando o CI/CD entre os recursos, entre as ferramentas. Agora, entre o dado em si, são poucos as pessoas que fazem isso ou dominam esse assunto, tá? Carregou aqui, né? Então, isso aqui a gente viu no vídeo anterior. Então, a gente tem uma tabela, a última versão da tabela, que a gente usou no vídeo anterior. Vamos ver ela aqui. Então, a gente tem uma branch principal, a branch main, e o nosso último snapshot aqui,
a versão atual da tabela, tá? Então agora, para a gente ativar esse padrão de desenvolvimento e a passar a usar as branches, a gente precisa ativar esse recurso dentro da propriedade da tabela. Então, se você for acostumado já a trabalhar com o formato Delta, você vai ver que para você ir ativando as features ou os recursos da tabela, você ativa individualmente em cada tabela em suas propriedades, ok? Então, vamos rodar isso aqui para a gente ativar e criar a nossa branch, ok? Então, o comando para criar uma nova branch, a partir de uma tabela já existente, tá? É esse aqui, alter table, né? A sua tabela, create branch, é o nome da sua branch. Aqui eu deixei ETL, porque é o exemplo que eu vou mostrar ali na teoria, ok? E na prática também. Então vamos criar a nossa branch, criamos a nossa branch. Deixa eu exibir aqui um detalhe importante, quando você for trabalhar com branches, é importante adicionar o prefixo branch, tá? Ao nome da branch criada. Por quê? Porque se você, por algum equívoco, criar a branch de desenvolvimento e esquecer de adicionar isso aqui para apontar para a branch correta de desenvolvimento e fazer um insert, enganado na main, você vai quebrar aí a cadeia de ancestrais, né? Então, se você quebrar aquela ligação de ancestrais que a gente viu no vídeo anterior, você não vai conseguir fazer um merge entre as branches de dev e a branch principal, ok? É importante. Eu fiz um teste e aconteceu isso, então eu verifiquei que se você, por acaso, criou uma branch de dev e fez um insert por engano na branch principal, na main, quando você for fazer um merge ali da dev para main, você vai receber esse erro que a branch dev não tem nenhum ancestral relacionado com a branch de main. Então você vai ter que voltar na branch principal, fazer um rollback no último snapshot, e aí sim faz o seu, cria a nova branch de dev novamente e faz o insert na branch correta. Aí o merge funciona, tá? Qualquer coisa, mais para frente a gente vai criar um vídeo de operação ou de operação aí, dando a manutenção nas branches e nas tabelas do Iceberg. Beleza, vamos aqui criar. A gente já criou a nossa branch, certo? Vamos ver, deixa eu rodar aqui esse negócio de novo. Vou rodar aqui para ver. Criamos a nossa branch, ok? Então, como vocês podem ver, a branch da linha principal, desenvolvimento, e a branch da linha principal, perdão, com o seu último status. E aqui a gente tem a linha de desenvolvimento com a branch chamada ETL, tá? Então é importante, dentro das boas práticas, você colocar o nome da sua branch de acordo com o uso dela. Então aqui a gente vê claramente que, né, que tem aqui um padrão de desenvolvimento, então a gente eu vou explicar esse exemplo aqui em cima do padrão de desenvolvimento Feature Branching, ok? Então quem conhece esse padrão vai ficar um pouco mais confortável. Quem não conhece, é bom dar uma pesquisada aí no Google. Ok, então esse é o nosso ponto inicial. Então a gente vê que a branch ETL0 herdou o status da branch principal. Então toda alteração que a gente fizer agora na branch ETL vai ficar isolado dentro dela, sem impacto nenhum com essa aqui. Ok? Então aqui a gente já rodou esse comando. Isso aqui a gente já explicou. Agora vamos fazer uma coisa. Eu vou fazer um count aqui, ó, na branch main, certo? Na branch principal, e eu vou fazer esse comando aqui, a gente já rodou, e eu vou fazer agora, vou exibir o snapshot, né? O histórico do snapshot, para a gente ver o que aconteceu. Então, olha lá, a gente tem uma branch anterior, né? E tem duas branches iguais. Olha que interessante. Tem dois snapshots iguais, perdão.
Então, o snapshot da nossa branch, né, é esse cara aqui. E aqui a gente vê que ele herdou, né, ele herdou toda a característica desse aqui. Então, o nosso snapshot é esse. Por que que eu sei? Por causa da data, né? Então, hoje eu estou criando ele. Deixa eu colocar. Não, vamos mostrar assim mesmo. Então, esse snapshot dessa linha herdou tudo dessa linha aqui de cima. Essa linha 1 é o snapshot principal da tabela estável, vamos dizer assim. Eu vou dar para você acessar agora, vou dar um select count também, 9 linhas, e vou dar um count agora na branch de ETL, de desenvolvimento. Então, 9 linhas. As duas estão iguais. Agora, eu vou fazer um insert somente na branch de ETL. Então, lembrando, adiciona aqui o prefixo branch para você poder acessar a sua branch. Então, estou fazendo um insert aqui, galera. Se por acaso eu não trocar isso aqui, eu vou fazer um insert na nossa tabela principal, ok? Precisa de um pouco de atenção. Então, vamos fazer o nosso insert. Ok. Agora eu vou fazer um count de novo na nossa branch main. 9 linhas. E na nossa branch ETL, 13 linhas. Ou seja, a gente viu que foi adicionado novos registros somente na branch chamada ETL e a branch principal está isolada. Então, isso eu achei muito bacana. Mas tem uns poréns aí, tá? Beleza, já vou comentar isso aqui para não correr o risco, né? Aqui seriam os dados para comandos para a gente criar uma outra branch. Então aqui eu posso acessar a minha tabela normal. Então continua com 9 linhas, sem a branch nada. Então essa é a última versão estável, tá bom? Então para a gente fazer o merge da branch de dev para main, a gente usa esse comando aqui, fast forward, ou o merge, né? Ela é nada mais, nada menos que uma procedure que existe dentro do Iceberg, ok? Então é essa procedure aqui com a sua sintaxe, ok? Então beleza. Para eu fazer o meu merge, eu vou dar rodar esse comando e ele vai naturalmente fazer um merge, né? Eu consigo fazer isso tranquilamente. Então vamos fazer isso aqui. Beleza. Então eu consegui aqui fazer o meu merge ou fast forward sem nenhum problema, pessoal. Então eu vou voltar aqui nessa célula aqui acima e vou dar o meu select count de novo agora na minha tabela principal, tá? Então a gente vai ver que os dados foram integrados, né? Eu venho aqui na minha agora, né? Se tudo deu certo, a gente vai deletar a branch de ETL, ou seja, seguindo, né, as boas práticas do padrão Future Branch, ok? Então, normal, quem está acostumado com esse padrão de desenvolvimento é filezinho, sossegado. Para quem não tá, é bom dar uma estudada aí. Então, a gente viu que a nossa tabelinha ela foi super tranquilo. A gente conseguiu criar uma branch, a gente conseguiu fazer um insert na branch de desenvolvimento. Depois a gente fez uma integração, tá? A essa branch. Então eu vou deletar isso aqui, né? Eu vou deletar a nossa branch ETL. Então deixa eu só fazer um esquema aqui rapidão, galera. Eu vou colocar isso aqui, né? E vou pegar a nossa ref mais uma vez. A ref interessante aqui, ó. Então vamos fazer uma query nessa tabela de metadados chamada ref. Aí a gente vai ver as alterações que fizemos, né? Então eu vou rodar novamente esse comando. Então observem que tem aqui a nossa branch e olha lá. A branch de ETL ela recebeu a nossa última modificação. E como a gente já deu um merge, né? Rodamos através da procedure fast forward,
a gente deu um merge entre as duas. Então agora a branch de ETL já foi integrada com a branch main. E como boa prática, a gente deve deletar. Usamos, desenvolvemos nosso ETL, evoluímos o esquema, evoluímos uma partição, criamos novas colunas, fizemos um teste, deu certo. Imagina que você rodou isso aqui no ambiente de teste. Imagina que você integrou lá com o seu modelo de dados, deu certinho, o pessoal de QA validou. Então, você não vai usar mais essa branch, certo? Então, a gente deleta ela. Ok, eu vou rodar de novo aqui o nosso comando e olá. Muito bacana, né, pessoal? Então, a gente viu e aí o negócio é muito top, mas tem um porém. Imagina para operacionalizar isso aqui, né, na sua equipe aí onde tem devs com todo tipo de vício, né? Tem dev sênior, tem dev pleno, tem dev júnior. Imagina operacionalizar isso. Então eu acho que a treta desse novo padrão de desenvolvimento aqui dentro de um data lake house, ou dentro de uma equipe grande, é fazer com que isso aqui rode de uma forma azeitada, né? Um outro ponto interessante também, para quem é mais sênior aí e gosta de falar na arquitetura data mesh, é como que você operacionaliza isso aqui. Então, a gente vê e é muito fácil falar dos temas no papel, mas na prática, para quem tem experiência, olhando isso aqui dessa forma no ambiente de produção, é um pouquinho complicado, né? Tornar isso aqui normal dentro do seu fluxo de desenvolvimento. Então, basicamente é isso, pessoal. Aqui vamos fazer um segundo exemplo com tags, né? Então, a gente sabe que as tags, elas são imutáveis, elas têm um período de retenção, você pode colocar ou não, e a tag, ela serve para você meio que fazer uma marcação no tempo, né, ali dentro de um contexto e futuramente ir acompanhando a evolução desse contexto. Então, você tem ali um período com a tag fixo e digamos que a sua tabela evoluiu. E você quer ir lá e depois comparar os dados dessa versão, dessa tag com a evolução futura da tabela. Então você consegue fazer isso também, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, certo? Esse exemplo vai ser mais interessante. Então eu vou voltar aqui até o ponto lá do nosso insert, até a criação da tag. Então vamos aqui. Eu vou comentar isso aqui. Então, esses dados, eu deixei aqui, né, um nomezinho para identificar os dados. É de março. Agora a gente vai colocar os dados de abril. Mas antes disso, eu vou criar a nossa branch. Ok? Então a gente vai criar a nossa branch, onde eu deixei o comando de criar branch. Aqui. Eu vou pegar esse comando, né? Eu vou criar a nossa branch. Então ela vai se chamar ETL1, ok? Então, alter table, a nossa tabela, create branch e o nome da sua branch. Vai se chamar ETL1, pronto. Eu vou rodar isso aqui em cima, seguir no script. Então agora a gente tem o ETL1 que herdou a branch da principal, normal. Então, né, já passamos por aqui, vamos direto no nosso insert. Então, eu vou dar um insert aqui. Opa, o que aconteceu? Vamos ver. Nome da branch, né? É, o nome da branch. Ah, que beleza. Então, é ETL1, né? Não é traço 1. Então, esse cara aqui.
normal, vida que segue. Então, a gente vai fazer o insert dos dados. Ok, fizemos o nosso insert. Fizemos, vamos fazer a nossa consulta. E bastante dados agora. Vamos fazer um select count aqui. Vamos dar um count aqui para ver como que ficou. Quantas linhas? 18 linhas. E vou atualizar essa aqui, a nossa branch. Tem 3 linhas, ok? Então, o ETL2, né, está totalmente de... O ETL1 está totalmente da linha principal, a branch, né? A branch principal. Antes de dar esse... Deixa eu atualizar aqui até, né? Antes de rodar esse comando aqui, eu vou criar uma tag, certo, pessoal? Eu vou criar uma tag para a gente ver como funciona. Então, eu vou precisar aqui a tag, eu vou rodar aqui esse comando de novo. Eu vou rodar esse comando, então a gente tem uma ETL1. Para eu criar uma tag, eu vou pegar esse snapshot aqui. E vou colocar nesse comando. Esse é a sintaxe para criar um snapshot. Pessoal, eu penei bastante nesse carinha aqui, ó. Então, eu vou atualizar aqui para a gente criar certinho os dados de abril. BR de 2024. Esse carinha aqui é a crase, tá, pessoal? Então, para quem não... Para ser mais específico, deixa eu abrir aqui o meu teclado virtual. Então, esse carinha aqui, eu apanhei bastante para entender ele, tá? Então, você é o Shift e esse carinha aqui, ok? Não é a aspa simples. Então, beleza. Então, vamos rodar esse comando para a gente pegar a versão, né? Então, a gente pegou a versão da nossa ETL1 e colocou aqui, beleza? Então, a gente pega a nossa branch, ó, a branch antiga. Eu vou copiar aqui e vou colocar a nossa branch atual. Isso aqui. Então, o que ele faz? Ele vai criar uma tag, né? Ele vai jogar uma etiqueta nessa versão da tabela e ele vai reter aí por 180 dias. O que que significa? A tag vai ser desfeita em 180 dias, automaticamente, tá? Isso não significa que os dados referentes a esse snapshot vão ser expirados e marcados para ser deletados, né? Ou para exclusão. Então, esse é um outro ponto que a gente vai falar em outro momento, tá bom? Isso envolve política de retenção de dados. Aqui seria a política de retenção de tags, ok? Então, vamos rodar o nosso comando aqui. A gente pôs uma etiqueta, né? E para a gente fazer a nossa query, é isso aqui, pessoal, da etiqueta, tá? É outro detalhe que eu procurei bastante aí. E eu vi que cada sistema usa a sua forma. Então, o Snowflake usa uma forma, o Spark usa uma forma aqui, o Trino usa uma forma, tá? Então, vai mudando aí de acordo com o sistema. Então, aqui no Spark, para a gente consultar a nossa etiqueta, é esse comando aqui, ó, já é aspas simples, tá? Então, a gente roda ele aqui e consegue pegar a nossa versão dos dados. Vamos dar uma confirmada aqui para ver se ele tem as 18 linhas, se eu não me engano. Isso aí. Então, beleza, pessoal. Um outro detalhe para você deletar a etiqueta é esse comando aqui, tá? Já aqui volta, é a crase, tá, pessoal? Aquele carinha Shift e a crase, tá? Não é aspas simples. Então, vamos fazer o merge. Vamos fazer um merge aqui. Vamos ver o que, que vai acontecer. Então, beleza. Aparentemente deu certo. Né? Vamos rodar aqui o nosso arquivo de referência, a nossa tabela de referência e voilá. Então, a gente tem a tag, a branch de desenvolvimento com o mesmo snapshot. A gente tem a nossa tag
né, que a gente colocou os dados de abril aqui, e tem o mesmo snapshot, o mesmo snapshot. Então quer dizer que os 3 arquivos aqui, as 3 linhas estão com o mesmo snapshot, a tabela está com a mesma versão de dados, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Então, como boa prática, vamos lá deletar a nossa branch. Para deletar a branch, é isso aqui. Deletar a branch de desenvolvimento, tá? E vamos exibir de novo. Então, a gente ficou com uma tag, com uma versão aqui. E outra linha principal. Então, a gente tem uma versão congelada aqui. Então, agora, sempre que a gente for consultar essa tag, a gente vai consultar a versão congelada, né, que a gente deixou da tabela. E, por exemplo, futuramente eu crio uma nova branch, faço um novo ETL, faço uma nova transformação e integro aqui. Mas, quando eu fizer uma query direto nessa branch, nessa tag, eu sempre vou ter os dados da versão dessa tag, certo? Então é isso, pessoal. A gente agora a gente pode rodar o nosso comando aqui, ó. Deixa eu rodar ele aqui. Ele aqui pronto. Com a última versão da tabela. É isso aqui, com as suas 18 linhas. Vamos ver. Beleza. Agora eu vou... Para quem não entendeu o que aconteceu, eu vou mostrar muito rapidamente aqui, né, de modo visual, para que todo mundo entenda, tá? Então, basicamente, foi isso que aconteceu, pessoal. Então, a gente tem aqui, né, um desenho que eu fiz aqui, baseado no modelo, no padrão de desenvolvimento Feature Branch, né? Então, a gente tem aqui a nossa tabela, versão 0, foi a versão lá do início do vídeo. A gente criou aqui, a partir da versão estável da tabela, a gente criou uma branch aqui e chamamos ela de ETL0. Tudo bem, pessoal? Fizemos a nossa insert, fizemos a nossa transformação, a nossa modificação e depois a gente deu merge, aplicamos um fast forward nele, certo? Então a tabela ela recebeu aqui tudo que a gente fez, toda a transformação, digamos assim, da branch ETL0, ela recebeu aqui na linha principal de desenvolvimento, que é a main, né? E agora ela tá com o último snapshot 1 aqui, no caso, né? Então é a versão 1, versão 0, versão 1. E aí, no segundo momento, a gente criou uma nova branch chamada ETL1. Então essa ETL1, a gente deu um novo insert, a gente colocou uma etiqueta e depois aplicou o fast forward, o nosso merge. Então a tabela foi para uma versão 2. Então a versão atual, a última versão da tabela é essa aqui. Seria essa, na linha do tempo. E continua, pessoal. Então você pode ver na linha do tempo ali toda a evolução dos seus dados, tá? E voltando aqui para a gente ver visualmente a tag, basicamente seria isso, né? E aconteceria num fluxo geral, tá? Então a gente aplicou a tag apenas a partir no ETL1. Então vocês viram lá que funcionou certinho. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham eu espero que vocês tenham bom proveito desse vídeo e até a próxima, pessoal.